Você é mamãe e está retornando para o mercado de trabalho? Então fique aí que esse vídeo é para você. Eu sou Amanda Nagamati, médica pediatra, e quero te ajudar na melhor decisão entre a casa da vovó, a babá ou a escolinha para o seu filho nesse momento. E tem algumas vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. A casa da vovó, ela tem a segurança, o aconchego, o acolhimento, né? Então, assim, a confiança, a manutenção da rotina dessa criança, que muitas vezes a vovó pode vir para sua casa e cuidar do seu filho na sua casa, não é mesmo? Vai manter a rotina da alimentação, porque a comidinha da vovó, ai que delícia. É, tem algumas coisas da comidinha da vovó, porque a vovó sempre acredita que a criança está magrinha, não é mesmo? E aí deixa a criança comer o que quiser na hora que quiser. Então, essa é uma das desvantagens aí para algumas crianças que estão acima do peso e que a vovó meio que deixa passar, né? Mas assim, falando ainda nas vantagens da casa da vovó, tem a questão da economia, né? Então, se é uma família que está com um orçamento um pouco apertado, que não tem como contratar uma babá ou deixar na escolinha, a vovó é uma opção mais econômica. É claro que você vai ajudar a vovó de outras formas, né, nesse momento, mas a vovó ainda vai ter essa vantagem da economia, vai ter a vantagem da confiança, você vai poder ter um relacionamento familiar, né, que vai transmitir mais segurança para essa criança. Então a vovó, ela vai ter mais paciência, vai ter tempo para ouvir essa criança, para brincar. Então a criança vai ficar mais à vontade, mais tranquila. Vai ter os momentos do soninho, vai ter os momentos da alimentação, mas tem algumas desvantagens a casa da vovó. Tem algumas vovós que têm algumas limitações, ou por algum problema de saúde, ou algum problema físico. Então, essa vovó não vai ter tanta energia para estar estimulando a criança, para estar brincando com a criança, de repente, uma atividade que gasta um pouquinho mais de energia. Então, é uma das desvantagens da vovó. Às vezes a vovó tem algumas manias que vai querer colocar aí na rotina do seu filho, aí pode dar um choque cultural, questão de chazinho, remedinho caseiro, algumas coisas que veio ali da infância dessa vovó e que dá alguns choques culturais ali durante a consulta de vovó, mamães e papais, algumas coisas que concordam, outras que não. Então, dependendo da vovó, tá tudo ok. Né? Então eu vejo muito essa situação com a questão do leite de vaca. Às vezes a criança é alérgica ou é intolerante, mas a vovó vem com aquela história, né? Ah, criei tantos filhos e nunca ninguém morreu. Só que agora existem situações especiais, tanto alergias quanto intolerâncias, algumas doenças que antigamente não tinham diagnóstico, não tinham tratamento e agora a gente com, né, a tecnologia, os novos recursos, a gente tem como tratar. E às vezes a vovó é um pouquinho resistente aos tratamentos adequados, tá certo? Então, algumas desvantagens da vovó, mas é inegável que essa vovó é a pessoa mais amorosa do mundo e que seu filho vai ficar muito mais seguro com ela, tanto física quanto emocionalmente, tá certo? Então, pense nessas vantagens e desvantagens das vovós. Agora tem a situação das babás. A babá é uma profissional. A gente espera que ela tenha uma qualificação para os cuidados do seu filho. Então, a questão de higiene, a questão da segurança, a questão da alimentação adequada, a questão da rotina, a questão da estimulação, de brincar, né? Então, dos banhos, horários, né? Horários para passear, horários de banho de sol. Então, é esperado que essa profissional receba um treinamento antes dela, né, adotar essa profissão de babá, de cuidar das outras crianças. Então, é uma vantagem, né, ter uma pessoa aí mais qualificada
e que esteja disposta aí a gastar energia com essa criança durante esse período. A babá normalmente ela tem um horário mais flexível, ela pode ficar um pouco mais, só que né, tem o lado econômico, que é claro que ela vai ficar um pouco mais na sua casa, um momento que você vai precisar sair, um compromisso, de repente um jantar, né, alguma coisa, e ela precisa ficar no final de semana, às vezes precisa dormir na tua casa, então tudo isso tem um custo. E às vezes o custo vai ficando elevado dependendo das horas que você precise a mais que ela se dedique aos seus filhos, né? Então a babá tem essas vantagens e desvantagens. Se a babá não for uma pessoa qualificada, pode ser que ela não tenha esse papel da estimulação, dos cuidados com segurança, né? Então pode ser que ela fique lá intertida, de repente com uma situação pessoal no celular e acabe deixando o seu filho na frente da TV o dia todo, ou com o celular o dia todo, ou com o tablet o dia todo, e aí vai ficar deficiente essa questão dos estímulos, a questão do brincar, a questão lúdica, né? Então, nós precisamos deixar tudo isso muito claro na hora da contratação desse profissional para que as coisas sejam feitas da forma determinada em relação à alimentação, se tem uma alimentação especial, de repente a criança está doentinha, precisa de medicamento de horário, né? A fácil comunicação entre a babá, então, que ela esteja disponível na hora que você ligar, ela atender, para que ela te mande fotos e vídeos da criança durante o dia, né? Então, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Aí tem a questão da escolinha. Então, tem escolinha que acabam pegando os bebês a partir ali de 1 aninho, né? Os berçários. Então, são profissionais que são treinados e qualificados para o cuidado dos bebês e das crianças. Então, na escolinha tem a questão da segurança, um ambiente adequado, a questão da estimulação, da aprendizagem, da socialização. Então, a escolinha vai ter a sua rotina, a rotina do soninho, a rotina do banho, a rotina da higiene, a rotina do brincar, a rotina do aprender, né? Então, a escolinha tem inúmeras vantagens. Mas a maior desvantagem da escolinha ainda é a questão das infecções. Por conta de ter um maior número de crianças convivendo em um ambiente menor, às vezes mais fechado, a transmissão das infecções, principalmente as infecções virais, é muito maior do que a criança estar na casa da vovó ou com a babá em casa, porque daí ela tem o cuidado isolado. Agora, quando ela entra em contato com outras crianças, a chance dela ter uma infecção é maior. Ah, mas isso é um problema? Muitas vezes não, porque faz parte do desenvolvimento da imunidade dessa criança adquirir algumas infecções virais para que ela tenha imunidade contra essas infecções. Mas se for uma criança muito novinha, essas infecções acabam acontecendo mais cedo. Então, vai dos cuidados aí em relação à escolinha, conhecer a escolinha, os cuidados de higiene, quais são as normas dessa escola, né? Então, não permitir que uma criança doente, uma criança com febre frequente a escola para evitar a contaminação de outras crianças. Então, isso vai dos pais estarem conhecendo aí o ambiente que o seu filho vai frequentar, ou a creche, ou a escolinha, ou o berçário. Então, essa é uma grande desvantagem. E outra desvantagem da escolinha é em relação ao custo, né? Porque se você quer uma estrutura especializada nos cuidados com o seu filho, isso vai ter um custo maior. Né? Diferente de uma instituição pública, de uma escolinha pública, de uma creche, que não vai ter o custo, mas vai ter as outras desvantagens da questão das infecções, a questão da criança se adaptar com outras crianças, né? Com a professora, com o local, a questão da segurança, dos cuidados do ambiente. Então, tem situações que precisam ser pensadas com cuidado e de acordo com a idade dos seus filhos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe e ative as notificações para que essa informação chegue a outros papais e outras mamães que estão passando por esse mesmo processo de escolher entre a escolinha, a babá e a casa da vovó.